Fala, meus queridos! Meu querido, minha querida, meus futuros campeões. Papai Cássio com mais um tópico importantíssimo para você que vai fazer Enem, concursos públicos, Cefet, Colune, outros institutos federais. Vem comigo. Vamos direto, sem delongas. Função afim, tá? Bom, a função afim, também conhecida como função polinomial do primeiro grau, é uma sentença que é expressa por f de x é igual a ax mais b. Eu preciso destacar isso aqui para você. Por quê? Porque a função afim, função que você aprende na escola, chamada função afim, ela é caracterizada por ser assim, ó. F de x é igual a x mais b. Essa é a característica de ser função afim. Ou escrever y igual a x mais b. Com a e b números reais, tal que a tem que ser diferente de zero, cujo gráfico é uma reta. Você sabe muito bem disso, é uma função de primeiro grau, o gráfico é reta. E sua definição, usamos o termo f de r em r, é assim que lê, tá? Significa que seu domínio e imagem estão dentro do conjunto dos números reais, tá bom? Vamos ver alguns exemplos dessa função aqui, ó. Tá aqui, y igual a menos 3x mais 8, quem que é o coeficiente a? Quero chamar a atenção para você que o coeficiente a, ele é o termo que vem antes do x, tá bom? É o chamado coeficiente angular, já já nós vamos falar sobre isso. Se você observar essa função aqui, quem vem antes do x é o menos 3. Então, ele é o coeficiente A. E o coeficiente B, perceba que o coeficiente B sempre vai ser um número isolado, não tem letra acompanhando ele, tá? Ele vai ser, nesse caso, o 8. Show de bola? Vamos ver mais uma? Olha aí para você ver. f de x igual a 900 mais 30x. Quem que é o coeficiente A? Quem acompanha o x, 30. E o B é o 900. Show? Outra. f de x igual a raiz de 3x sobre 2 mais 5. Coeficiente A, raiz de 3 sobre 2. E o coeficiente B é o 5. Show de bola? Ficou claro para você? Beleza? Vamos para frente então? Vem comigo. Ó. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o estudo dos coeficientes de uma função do primeiro grau, tá bom? Bom, para estudar os coeficientes de uma função do primeiro grau, primeiramente nós vamos estudar um por um, tá? Vamos falar do coeficiente A primeiro. O coeficiente A, como eu disse para você, chamado de coeficiente angular, é ele quem determina o quê? A inclinação, ou seja, o ângulo, tá? Ou declividade da reta em relação ao eixo x, tá? Por isso que ele chama coeficiente angular, tá bom? Muito cuidado, porque eu já vi questão de prova assim, ó. Vou mostrar para você aqui, já te vacinar, para quando você estiver fazendo uma prova você não ficar perdido. Eu já vi função em prova assim, ó. f de x é igual a mx mais n. Nesse caso, quem é o coeficiente angular? É o m de Maria. Só isso. Mudou? Nada. E o coeficiente linear é o B, nesse caso aqui, é o N de navio. Só isso, tá? Bom, observe as duas situações. Para A positivo, para A negativo e uma terceira onde o A é igual a zero, tá? A primeira, para o A positivo. Nesse caso, a função é dita crescente. Olha o gráfico dela como é que fica. Crescente. Viu? Percebeu? O gráfico não está só subindo? É isso aí, função crescente. Você deve ter visto a outra aula que trata sobre isso, tá bom? Aí é interessante aqui, para você que vai lá para o primeiro ano do ensino médio, ou já está no primeiro ano do ensino médio, normalmente a tangente é que dá o coeficiente angular. É a tangente de quem, professor Cássio? Do ângulo que a reta está formando com o eixo x. Nesse caso aqui, esse ângulo é de 30 graus, tá bom? Então, você tem lá o eixo x, né? Tem a reta, beleza? Esse ângulo aqui, ó, tá entre a reta e o eixo x, né? Esse ângulo aqui, vai ser, a tangente dele vai ser o coeficiente angular, que é o coeficiente A que a gente está falando aqui, né? Nesse caso, tangente de 30 é igual a raiz de 3 sobre 3. Então, se você tivesse uma reta que tivesse essa inclinação de 30 graus, tangente de 30 quer dizer que o coeficiente angular dessa reta, com certeza, é raiz de 3 sobre 3. Show de bola? Lá no primeiro ano você vai usar isso aqui, tá? E nesse outro caso em que o A é menor do que zero, né? Nesse caso, você sabe, se ele é menor que zero, o coeficiente A, ele é negativo nessa situação. Tá? Então, a função é chamada o quê? Função decrescente. Bom, olha o gráfico dela como é que fica. Caindo. Interessante, né? Aí o que é mais interessante é porque aqui, por exemplo, eu usei um ângulo aqui de 135 graus, só para você ver, e eu teria que fazer a tangente dele para descobrir o coeficiente A, não é isso? Nesse caso, a tangente dele, como ele está no segundo quadrante, né, o 135, a tangente dele vai ser o quê? A tangente de 135 vai ser 180 menos 135, porém o quê? Negativo. 180 menos 135 dá 45. Então vai ser o tangente 45, que você já conhece, que é raiz de 2 sobre 2, porém o quê? Negativo. Interessante, né? Você vai usar muito isso no ensino médio, no primeiro ano, inclusive.
Aqui no nono ano eu só estou citando, tá? Se você está no nono ano, só estou citando para você, para entender que o coeficiente angular, que é o coeficiente A, se ele for negativo, a função é decrescente, se ele for positivo, ela é crescente. Para você que está no nono ano, se você souber isso, já está show de bola, beleza, campeão? Vamos para frente então. Nesse caso, a função é decrescente, porque o coeficiente angular é negativo. Show? E no caso, quando o coeficiente A é igual a zero, esse terceiro caso. Nesse caso, a função é classificada como função constante, ou seja, não há inclinação da reta em relação ao eixo x. Olha o exemplo aqui. Aí. Olha o gráfico aqui. O gráfico é essa parte aqui. Você está vendo aí? Olha o gráfico. O gráfico não tem inclinação nenhuma. Ele é paralelo ao eixo x. Por isso que o coeficiente A é igual a zero, porque o coeficiente A não é o coeficiente angular, e o ângulo é zero, então essa função é constante. Nesse caso, então, a tangente de zero a gente sabe que é zero, ou seja, não há ângulo da reta com o eixo x. O eixo x e a reta são paralelos. Show de bola, né? Legal, né? Bom, como encontrar o coeficiente angular? É aqui bem interessante, porque tem questões que às vezes você não tem a lei da formação da função. Você pode usar esse artifício aqui, ó, coeficiente angular, que é A, mas eu estou usando o M aqui, tá? Você pode usar o A ou o M, tá bom? Estou usando o M aqui para você se habituar que também aparece livros que usam o M para coeficiente angular. Pode ser calculado quando temos uma reta que representa a função passando por, no mínimo, 2 pontos. Vamos ver isso aqui? Olha o gráfico aí. Esse gráfico aqui, isso aqui é bem técnico, tá bem matemático. Ele está passando, essa reta aqui, ó, está passando aqui, ponto B, e está passando aqui também no ponto A. Então eu tenho 2 pontos. Fazendo isso aqui, eu posso calcular o coeficiente angular de M, ou seja, o coeficiente angular M, né, na verdade, que é ΔY, ou seja, a variação YA menos YB, tá? Dividido por ΔX, que é x do ponto A menos x do ponto B. Em teoria, para você descobrir o coeficiente angular, é só você fazer isso aqui, ó. Tem 2 pontos, pega o y de um ponto, subtrai do y do outro ponto, pega o x de um ponto, subtrai do x do outro ponto e tá o resultado. Ficou claro? Não? Então vamos entender uma questão aqui aplicando. Olha só, tá esse gráfico aí, tá o gráfico da função. Como você pode ver, essa função é crescente. Antes de fazer essa daqui, nós vamos calcular o coeficiente angular. Nós vamos calcular o coeficiente angular dessa situação aí, tá? A pergunta que eu faço para você antes é: você acha que essa daqui vai dar um coeficiente angular positivo ou negativo? E aí? Vamos fazer? Pra gente ver como é que vai dar? Bom, vou abrir um espaço aqui. Você pode perceber que essa reta dessa função, né, ela está passando em 2 pontos. É o que eu preciso. Só isso. Eu vou usar a fórmula do coeficiente angular que a gente viu no slide anterior, que é essa fórmula aqui, ó. É essa fórmula que eu vou usar, tá bom? Vamos chamar, então, esse ponto aqui de A, beleza? E esse ponto aqui de B. Quem que é o ponto A? É um valor para x e um valor para y. O valor para x do A, ó, é o 5. E o valor para y do A é quem? É o 4. Então, esse ponto aqui é o ponto 5 e 4. Show? E o B, coeficiente B, o ponto B. Ponto B é 2 para x e 2 para y. Show de bola? Vamos jogar naquela forma, então? Vai ficar o seguinte, ó, coeficiente M, né, que é o coeficiente angular. Se você quisesse usar A também, mesma coisa, fique à vontade. É y do ponto B menos y do ponto A. Dividido por x do ponto B menos x do ponto A. Show? Ah, e se eu quisesse fazer o contrário? Pode? Pode. Só que em cima teria que ficar y do ponto A menos y do ponto B. E embaixo, x do ponto A, x do ponto B. Entendeu? Como é que funciona? Bom, quem é o y do ponto B? Vamos começar por aqui, ó. Quem é o y do ponto B? O 2. Então, vamos substituir lá. Assim, ó, 2 menos y do ponto A. O y do ponto A é o 4, tá vendo aí? 2 menos 4. Agora, para o x. Quem que é o x do ponto A? É 2. E quem é o x do ponto B? Perdão, quem é o x do ponto B primeiro, né? Quem é o x do ponto A? 5. Então, fica 2 menos 5. 2 menos 4 dá menos 2. E 2 menos 5 dá menos 3. Menos com menos vai dar mais. Então, esse coeficiente angular aqui deu 2 sobre 3. Legal, né? Te pergunto, 2 sobre 3 é positivo ou negativo? É positivo. Porque esse gráfico aqui, você sabe muito bem, é de uma função o quê?
crescente. Você sabe que quando a função é crescente, o coeficiente A é positivo. Legal, né? Show de bola? É assim que calcula o coeficiente angular de uma função. Show de bola? Vamos à próxima aqui então. Ó, estudando os coeficientes ainda, eu vou falar do coeficiente B agora. É chamado de coeficiente linear, tá bom, campeão? Grava isso aí, ó, coeficiente linear. É por ele que analisamos onde a reta está interceptando o eixo Y. Olha como é que é fácil olhar para um gráfico e saber qual é o coeficiente B. Basta você olhar onde essa reta está cortando o eixo Y. Simplesmente isso. Olha o gráfico aqui, por exemplo. Esse gráfico aqui está aí para você, a função está aí, é uma função crescente, o gráfico aí e tal. Você poderia olhar e falar, vixe, eu não sei a lei. Você pode perceber, eu não sei se a lei é, isso aqui é f de x igual a 2x mais 5, 3x menos 9, não sei. Eu sei que essa reta está cortando o eixo y aqui, ó, no menos 3. Então, olha que legal. A reta intercepta, corta o eixo y no ponto 0 e menos 3. Ou seja, então o coeficiente B é só isso? É só isso. Mais nada lá, ó, o ponto onde ela corta o eixo y é o ponto onde vai ser o coeficiente B. É só isso. É muito, muito fácil. Não é verdade? Vamos ver outro exemplo aqui? Olha esse outro caso aqui, ó. A função é decrescente nesse caso, decrescente, e ela está cortando o eixo y aonde? Vai, fala aí para mim, antes de eu passar para o próximo slide. Onde é que ela está cortando o eixo y? Ou seja, qual o valor de B? Tá na cara, né? Está cortando o eixo y no ponto 0 e 2, ou seja, onde o y vale 2. Então, nesse caso, o B é igual a 2. Está exatamente aqui onde eu estou mostrando para vocês o pontinho aí. Ó. Simplesmente aqui é muito fácil saber isso aí, achar o coeficiente B na função do primeiro grau. Quando chegar na função do segundo grau, grava isso que eu estou te falando. Essa mesma situação de cortar o eixo y vai acontecer com o coeficiente C. Grave isso aí, que quando você estiver estudando, você vai lembrar dessa aula e essa sementinha que eu já estou colocando na sua cabeça. Show de bola? Te ajuda a decorar menos, tá? Por isso esse bizu agora. Ó, e o esboço do gráfico? Como que eu faço para fazer um esboço de um gráfico de uma função do primeiro grau? Para fazermos o esboço do gráfico da função afim, devemos primeiramente encontrar os seus interceptos. O que são interceptos? São os pontos onde a reta corta o eixo das abscissas, que é o eixo x, e o eixo das ordenadas. Vou fazer dois cálculos aqui, tá? Onde ela corta o eixo x e onde ela corta o eixo y. Primeiramente, eu vou fazer aqui o plano cartesiano, tá? Vai ficar muito bonito, não só para você entender, ó. Eixo x e eixo y. Show de bola? Aí. Agora, vamos descobrir onde ela corta o eixo y. Professor Cássio, como é que eu faço para descobrir onde ela corta o eixo y? Eu vou colocar no lugar de y, no lugar do y, que é isso aqui, você sabe que isso aqui tudo é y, eu vou colocar 0. Então vai ficar o seguinte, ó. 0 é igual a menos 2x mais 8. Agora eu vou isolar o x. Passo menos 2x para cá. Vem 2x, positivo, né? Igual a 8. Então x vai ser igual a 4, porque é 8 dividido por 2. Show? Beleza. Então tem certeza que o x vai ser igual a 4, ou seja, ela vai cortar o eixo x no ponto 4. Vamos pôr o ponto 4 mais ou menos aqui, ó. Não, vamos pôr aqui. Mais ou menos, tá? Não precisa ser perfeito, não. Viu? Beleza. E agora eu vou descobrir onde ela corta o eixo y, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou substituir o 0 no x. Então, no lugar de x, de y vai ficar y mesmo. Normal. Só que no lugar de x eu vou colocar 0. Vou colocar 2 vezes 0. Verdade? É descobrir os interceptos, tá? Bom, esse y é igual a 2 vezes 0 dá 0. 0 mais 8, então quer dizer que o y vai valer 8. Então ela vai cortar o eixo y no ponto 8 e vai cortar o eixo x no ponto 4. Vamos colocar o 8 bem aqui em cima. Aqui não está assim, proporcional, não, tá? Só para você entender. Vamos colocar o 8 aqui. Então a nossa função, essa função em específico, né? Antes de eu clicar aqui, eu gostaria até de saber de você se você consegue ver se a função é crescente ou decrescente. E aí? Crescente ou decrescente? Você respondeu que é decrescente. Você está correto, porque o coeficiente A é negativo. Ela vai ser isso aqui, ó. Esse vai ser o esboço do gráfico dessa função, tá? Cobra os interceptos, eixo x, onde ele corta, e substitui o y por 0. Eixo y, onde ele corta, substitui o x por 0 e acha, corta. Show de bola, né? Fantástico, né? Show de bola? E para estudar o sinal da função? Vamos fazer aqui para você entender? Para fazermos o estudo do sinal, devemos primeiramente encontrar a raiz, ou o zero da equação. Como é que você encontra a raiz, professor Cássio? Você pega, no lugar de y, você substitui 0.
É assim que você encontra a raiz de uma função. Qualquer função, na verdade. No lugar de y, você substitui o zero. Feito isso, vamos traçar o esboço básico do gráfico e analisar onde a função é positiva, negativa ou igual a zero. Por exemplo, vamos estudar essa função aqui. O que eu falei? Para descobrir o zero, a raiz da equação, ou os zeros da equação, você tem que pegar o y, substituir por zero. Vem comigo então. Vou fazer isso aqui agora na mão, para você entender como é que faz. Ó, você está vendo que o y está aqui, né? Falar f de x é a mesma coisa que y. Então, vai ficar assim, zero no lugar dele, é igual a 3x mais 15. Passando 3x para lá, vai negativo. É igual a 15, que ficou do lado de cá. Como o x está negativo, vou multiplicar a equação toda por menos 1. Quem é menos fica mais. E quem era mais, no caso do 15, fica menos. Isolando o x, vai ficar menos 15. Dividido por 3, logo o nosso x vai ser igual a menos 5. Tá, então achei a raiz. Esse cara aqui, ó, que é a raiz ou zero da função. Ou, na função do primeiro grau, nós temos apenas uma raiz, tá? Na do segundo grau, você vai ver depois. Pode ter duas, tá? Mas não é só isso, não. Na do segundo grau, você vai ver depois. Bom demais. Vem comigo, então. Aqui eu quero chamar a sua atenção. Para fazer o esboço do gráfico, eu vou fazer simplesmente isso aqui, ó. Vou estudar o sinal, na verdade, né? Vou fazer um esboço simples do gráfico, vai ser isso aqui, ó. Vou colocar um eixo X aqui. Tá? Tá aqui o eixo X. Vou colocar aqui, ó, o ponto que eu achei, que é o menos 5. Tá? E vou fazer uma reta simples aqui. A pergunta é que essa reta vai ser crescente ou decrescente? Vai lá no coeficiente A e olha. O coeficiente A, como é positivo, que é mais 3, ela vai ser crescente. Ela vai fazer isso aqui, ó. Viu? Tá aí, cortando o eixo X no menos 5. Onde a função vai ser positiva, professor Cássio? A função vai ser positiva à direita do menos 5. Daqui para cá, a gente coloca assim, ela vai ser positiva, tá? Então, a gente vai escrever assim, ó. A função f de x será maior que zero, ou seja, positiva, para x, vou até colocar para assim, x maior que menos 5. Legal? Aqui ela vai ser positiva. O que é uma coisa maior que zero? Positivo. E a função será negativa aqui, ó. Tá? Então, vou escrever assim, ó, f de x, que é a função que nós estamos estudando, será menor que zero, ou seja, negativa, para x menor do que o menos 5. Você percebeu que o menos 5 é a nossa referência? Ele é a nossa referência, é a raiz. Onde a função corta o eixo x, ele é a nossa referência. Mas só tem uma terceira situação agora para estudar o sinal da função. Fácil. Que é o quê? Onde a função f de x é igual a zero. E aí, onde ela é igual a zero? Nesse caso, para a direita ela é positiva, maior que menos 5. Para a esquerda, menores do que menos 5, ela é negativa. E onde ela vai ser igual a zero? Se você respondeu que é exatamente para x igual a menos 5, você acertou. É assim que a gente faz. Nas 3 situações, a gente faz o estudo do sinal de uma função afim. Legal? Ficou claro para você? Espero que tenha gostado aí. É isso aí, campeão. Fica ligado. Vai vir mais questões agora de aplicação sobre esse tema, sobre esses tópicos que a gente viu nessa aula. Show de bola? Fique comigo. Valeu, campeão.